Olá, bom dia para você que nos acompanha. Está no ar o nosso Ver e Viver. E é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Vamos juntos, tem muita coisa para a gente viver, para a gente aprender aqui no nosso programa. E claro que eu conto com a sua audiência no nosso Instagram, @Ver e Viver Maringá. Esse é um meio importantíssimo que você se comunica com a gente. Aqui no nosso Instagram, você pode mandar a sua mensagem, você pode tirar foto, compartilhar com a gente, você pode também sugerir temas, olha que especial. Além do Instagram do programa, temos o meu Instagram, @FláviaSobralOficial. Esses são os meios que você se comunica com a gente. Além do Instagram, você também pode nos assistir, encaminhar para as pessoas que você gosta através do YouTube, que é Ver e Viver Maringá. Já que eu falei para você todos os meios que você se comunica com a gente, agora eu vou te contar quem é que vem conversar com a gente. Estamos recebendo aqui no nosso programa hoje uma neuropsicóloga, a doutora Fátima Haupt, e ela vem conversar com a gente sobre a saúde mental do homem. Olha que tema especial, gente, que gostoso! E eu quero você assistindo e encaminhando para as pessoas que você gosta também. Temos vários especialistas no nosso programa que vêm trazer temas bem especiais também. E claro que eu quero que você aí de casa se divirta com a gente. E eu já quero começar a convidar as dicas da Gra para abrilhantar o nosso programa. Oi, Flávia! Quer deixar os seus vídeos com cara de estúdio sem gastar muito? Que tal usar a iluminação natural a seu favor? Se a luz vem de trás, deixa o objeto mais escuro, mas se a luz vem de frente, deixa o seu vídeo mais limpo, natural e profissional. Na hora de gravar, fique sempre de frente de onde a luz está vindo. E esse é só um dos truques que eu vou te ensinar no workshop Expande. É dia 29 de novembro e você pode saber mais através do QR Code. Até semana que vem! Que gostoso ter você aqui, hein, Gra? A doutora Anne vem também bater um papo especial falando sobre a mulher e os seus direitos aí. Doutora, explica mais pra gente. Oi, Flávia, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com as mulheres e com as mulheres gestantes. Se você teve o seu pedido de salário maternidade negado, ou se você é gestante, está preocupada porque logo mais vai nascer o seu bebê e você estará desamparada perante o INSS porque nunca contribuiu para a Previdência Social, saiba que você pode vir a ter direito ao salário maternidade sim. Isso porque o STF julgou inconstitucional parte da norma que regulamenta o salário maternidade no tocante à carência. Antes, era necessário que a contribuinte individual, facultativa ou assegurada especial tivessem pelo menos 10 contribuições antes do fato gerador, que é o nascimento da criança. No entanto, o STF entendeu que essa norma fere o princípio da isonomia e, para proteger mãe e filho, determinou que basta uma única contribuição para que essa mulher venha a ter direito ao salário maternidade. Se você se enquadra nessa situação, não perca a oportunidade de receber o salário maternidade. Procure um advogado especializado e busque os seus direitos. Eu sou Aniele, advogada especializada em direito previdenciário e falo todos os dias nas minhas redes sociais sobre direito previdenciário. E nós, mulheres, devemos nos atentar a isso, né? Principalmente na gestação. E agora eu quero um toque de harmonia. Olá, eu sou a doutora Tatiana, médica dermatologista. Há 22 anos eu ajudo mulheres a recuperarem a autoestima e a beleza da pele. E hoje eu quero te apresentar um dos tratamentos mais avançados e eficazes da dermatologia estética. O laser fracionado de CO2. O laser de CO2 ele é indicado para tratar rugas finas, flacidez da face, pescoço, colo e pálpebras, além de manchas, cicatrizes de acne, poros dilatados e também podemos tratar estrias, principalmente as recentes. Ele promove uma renovação celular intensa, deixando a pele mais firme, uniforme e com aquele aspecto de pele jovem, saudável, que toda mulher deseja.
Cada protocolo aqui na clínica, ele é individualizado, de acordo com as necessidades e características da pele de cada paciente, garantindo resultados naturais e seguros. Se você deseja rejuvenescer com naturalidade e valorizar a sua beleza, o laser fracionado de CO2 pode ser o seu próximo passo. Agende a sua consulta e descubra o tratamento ideal para você. E para mais informações e dicas sobre cuidados com a pele, me siga no Instagram. Cuide da sua pele com quem entende de beleza, ciência e resultados. Ah, doutora Tati, é sempre muito especial te receber aqui no nosso Ver e Viver, hein? E o mercado imobiliário, como é que será que anda? Vamos entender um pouco mais? Você já parou para pensar que os móveis da sua casa contam a sua história? Eu sou a Berta Sesco, fundadora da CM Studio Planejados. Aqui nós criamos móveis com tecnologias de ponta, acabamentos exclusivos e muito cuidado, para que cada detalhe do seu projeto seja único e transmita a sua história. Porque aqui na CM Studio, cada centímetro importa. Convido você a conhecer o nosso showroom em Maringá, na Avenida Horácio Racanelo, 3640. Muitos especialistas, hein? E agora eu tenho uma especialista muito especial aqui no nosso programa para conversar com a gente. Bom dia, doutora Fátima. Bom dia, Flávia. É um grande prazer estar com você e com todos os nossos telespectadores. Quem é a doutora Fátima? A doutora Fátima, ela é neuropsicóloga, é doutora em psicanálise. Eu também trabalho com a descoberta da síndrome de Irlen, que é um transtorno que não é tão falado no Brasil, mas ele é muito conhecido, inclusive. Trabalham com crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes, como o autismo, como o TDAH, entre outras síndromes. E também faço o acompanhamento psicológico também de outros pacientes que são divergentes, né? Ou seja, o acompanhamento psicológico mesmo. E desde pequenininho, Flávia, eu tenho lá a partir de 2 aninhos e vou até a fase adulta dos nossos pacientes. Todo mundo precisa de um cuidado, né? Todos precisam de ser acolhidos, de serem amparados, de serem ouvidos sem julgamento. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental do homem. E eu já quero perguntar, e ó, você bonitona, fica aí de ouvidinho em pé, de olhinho bem atento, porque agora a gente vai falar com o seu maridão. E eu quero que você encaminhe esse programa de hoje para ele, porque é muito importante. Por que os homens têm tanta dificuldade para falar dos sentimentos, doutora? Sabe o que acontece, Flávia? Muitos meninos, eles cresceram aprendendo que deveriam ocultar aquilo que sentem, porque seria sinônimo de fraqueza. Então, uma crença que vem lá de trás, né, a parte sociocultural, que falar sobre o que sente significa que eles são fracos, que eles não conseguem lidar com o que sentem. E quando isso acontece, eles acabam se tornando homens que eles escondem os seus sentimentos, eles não transmitem o que sentem, justamente porque eles precisam ser o homem, o macho alfa, né, que todos falam, ocultando. Homem não chora, homem né? não chora, homem não diz o que sente, homem aguenta tudo, aguenta calado, não derrama lágrima, e isso acaba prejudicando o fator emocional dos homens. Então, eles crescem com essa crença limitante e vão até a fase adulta, onde isso acaba até interferindo, não somente no homem, mas quando ele tem uma família como esposa e filhos, isso acaba se propagando para a família, onde os filhos crescem e não têm o apoio do pai, crescem com essa ausência afetiva do pai, e essas crianças que crescem se tornam como os pais lá na frente. Eu estava até conversando com meu esposo hoje, eles acabam crescendo como se fosse com uma casca, sabe? Como se fosse uma cebola, várias camadas. Sim. E essas camadas impedem eles realmente de demonstrarem quem eles são de verdade. Até porque, doutora, eu acredito muito que nós fomos projetados para entender sobre o exemplo. Exato. E aí em casa, se você tem um pai que não tem diálogo, que não conversa, e a maioria é assim, ainda, infelizmente, né? E eu acho que a gente precisa olhar muito para isso, falar muito disso, nós precisamos conversar. A mulher gosta muito de conversar, o homem não gosta de conversar nada, mas a gente entende que é algo muito cultural.
E quando a gente conversa, quando a gente expressa o que a gente está sentindo, quando a gente fala o que a gente está sentindo, a chance de resolução é maior, né, doutora? Muito maior. E isso que você acabou de falar é muito importante. Nós trazemos esse assunto para dentro das nossas casas, dentro do trabalho, dentro da parte social, deixar isso muito comum. Porque os homens, eles pensam assim, as mulheres, elas têm costume de ir na terapia, fazer terapia, buscar psicólogos, né, e terapeutas. O homem não precisa, ele resolve tudo sozinho. Mas isso é um grande problema. Quando ele acha que ele consegue resolver tudo sozinho, isso pode potencializar um problema grave, como a depressão, por exemplo. Então, realmente é muito perigoso o homem não falar sobre isso. Temos que deixar isso muito comum para que os homens consigam, né, vencer essa barreira, que às vezes é imposta de forma cultural, e eles procurem a terapia. E terapia não é buscar somente quando eu acho que eu preciso porque eu não estou mal. Para a gente conseguir manter um equilíbrio diário, o bem-estar, a terapia precisa estar em dia, Flávia. E é legal a doutora mencionar isso, porque eu vejo, a doutora vai falar agora com conhecimento de causa, que os homens buscam ajuda já quando está numa situação muito difícil, né? Isso na saúde mental, isso na saúde de um modo geral, já está lá com a doença agravada, aí que ele vai buscar uma ajuda e muitas vezes já não tem mais solução, né? No caso da saúde mental, tem solução, porque tem um tratamento, tem de repente em alguns casos até a ajuda de medicamentos, mas também demora mais, é mais difícil, né? Isso é um fato, doutora? Os homens demoram para buscar ajuda, chega lá já numa situação bem complicada? Sim, isso é rotineiro, cotidiano. Os homens, eles demoram muito. E estatisticamente é comprovado, Flávia, que até falando de algo assim que me deixa muito preocupada com a questão da saúde emocional dos homens, é que muitas das vezes eles procuram quando já não tem solução, ou seja, eles até às vezes já tentaram o suicídio, eles chegam afundados na bebida, eles já passaram por tantas situações onde como eles não demonstram aquilo que eles sentem, eles procuram uma fuga. Sim. Então é onde eles vão procurando coisas para tentar suprir aquilo que eles estão com a dor na alma. E a tal da dor na alma, ela é difícil, porque as pessoas tentam suprir com outras coisas, exemplo, como a bebida ou até mesmo com o suicídio. Então eles chegam no fundo do poço e às vezes é muito complicado conseguir recuperar. O que acontece? Você falou a questão da medicação. A medicação, ela vai ajudar nos sintomas, mas realmente para combater uma depressão, exemplo como a severa, nós precisamos tratar a raiz do problema. É descobrir, Flávia, de onde que vem aquela dor. Muitos homens se cobram muito, às vezes, com a questão de eu preciso ser o provedor da família, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser forte o tempo todo. As mulheres também fazem isso, mas os homens... é uma responsabilidade, né, doutora? Muito grande. Assim, o fardo do homem é pesado. Demais. Né? E ele não tem nem com quem... O homem, que é o alfa mesmo, né? Ele não tem nem com quem dividir. Exatamente, até porque ele acha que ele não precisa dividir, essa é a questão. Eles imaginam que, como eu disse anteriormente, as mulheres vão procurar terapia, o homem não. Ele dá conta de tudo, ele resolve, ele bate no peito e fala, manda para mim que eu faço gol. E nem sempre é assim. Então é importante que o homem ele faça essa procura, para que isso, como eu disse, não ocasione uma depressão severa, para que não busque fugas, e isso atrapalha um todo. A questão o marido com a esposa, o pai com os filhos, com a sociedade e tudo mais. A gente já volta falando um pouco mais sobre esse tema, e eu quero falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas que demonstram para que a gente comece a olhar para isso? Nós vamos chamar agora a Manu, que vem com as suas dicas mais que especiais. Olá, eu sou a Manu e hoje, no Dicas da Manu, irei falar sobre as frutas, alimentos riquíssimos em vitaminas e nutrientes e fundamentais para a saúde do nosso corpo. Começando pelo abacaxi, uma fruta originalmente encontrada na América do Sul tropical. O abacaxi é riquíssimo em vitamina C e ajuda na liberação de dores musculares, no funcionamento do sistema imunológico e na perca de peso. A próxima fruta é o kiwi. O kiwi é uma fruta riquíssima em vitamina C, até mesmo mais do que a laranja. Mas, além disso, você encontra vitamina K, potássio e magnésio. E as contribuições para a saúde, Manu? O kiwi é ótimo para o regulamento do nosso intestino, ajuda a combater a anemia e no controle da pressão arterial. E a próxima fruta é o maracujá, que é muito conhecido por sua função de ser calmante, pois atua no sistema nervoso. No maracujá, a gente encontra vitaminas do complexo A,
B e C, fibras, potássio e magnésio. O maracujá também é fundamental para a saúde do nosso coração, ajuda no regulamento do sistema imunológico e também no controle da pressão arterial e do nosso colesterol. Aqui no Sacolão Galvão, você encontra tudo isso e mais um pouco para deixar a sua alimentação cada vez mais saudável. E olha, isso é muito importante, tá bom? Então não perde tempo, já segue a gente no Instagram e liga fazendo seu pedido. Que bonitinha você, Manu. É sempre um prazer te receber aqui no nosso Ver e Viver. E agora eu quero convidar o quadro Saúde em Dia. Oi, Flavinha, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre as festas de final de ano? Gente, 2025 já foi embora. Com as festas de final de ano se aproximando, muitas pessoas buscam tratamentos estéticos rápidos e eficazes para renovar a aparência e se sentir ainda mais confiantes. 2 procedimentos se destacam nesse período: a toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, e o refinamento facial com preenchedores de ácido hialurônico. O Botox é ideal para suavizar linhas de expressão, especialmente aquelas da testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos. Com aplicações rápidas, de aproximadamente 15 a 20 minutos, ele proporciona resultados naturais, deixando o rosto descansado e harmonioso. Já os preenchedores de ácido hialurônico permitem um refinamento facial mais sutil. Eles são utilizados para dar volume e contorno a regiões estratégicas, como os lábios, o sulco nasolabial e o mento, ou mesmo para melhorar a textura da pele em pequenas depressões. O efeito é imediato e o procedimento também é rápido, permitindo que você retorne às suas atividades no mesmo dia. Esses tratamentos são perfeitos para quem deseja um resultado discreto, elegante e sem comprometer a agenda corrida das festas. Com segurança e técnica especializada, é possível realçar sua beleza de forma natural, celebrando o final de ano com mais confiança e autoestima. E aí, Flávia, já agendou seus procedimentos para as festas de final de ano? Sou apaixonada por falar de saúde, né, gente? E agora eu quero falar de direito e dever de cada cidadão. Ô, doutora, responde aí pra gente. Oi, Flávia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Denise Borges, advogada previdenciarista e trabalhista. Vamos para a dúvida de hoje? Doutora, trabalho em 2 lugares. Eu preciso contribuir nos 2 trabalhos? Eu terei 2 aposentadorias? Sim e não. Explica isso, doutora. As contribuições, elas são obrigatórias dos 2 vínculos que você trabalha. E você terá somente uma aposentadoria. Porém, com as somatórias das 2 rendas, você terá um valor melhor de aposentadoria. Porém, você que está aqui conosco no Ver e Viver, vou compartilhar um segredinho, hein? Todo ano, a Receita Federal informa o teto máximo de contribuição, ou seja, o valor máximo para contribuir. Se você contribuiu a maior nos últimos 5 anos, você pode reaver esse valor de volta. E hoje, o que você pode fazer? Pegar o seu contra-cheque, seu olerite, levar em um dos vínculos e fazer o abatimento do valor chegando até o teto. Com isso, você economizará um valor. Olha, esse segredinho é só para vocês que estão aqui conosco. Até mais, Flávia. Até mais, pessoal. Obrigada. Esses são os nossos especialistas que abrilhantam por demais o nosso programa, hein? E a gente segue aqui conversando com a doutora Fátima, falando sobre a saúde mental do homem. Doutora, quais são os sintomas? Vamos lá, nós temos sintomas emocionais e nem sempre o homem ele vai transparecer como a mulher. É com aquela sensação de tristeza, cabisbaixo, nem sempre. Mas ele pode ter uma fadiga, ele vai dormir de maneira errada, vamos assim dizer, não 8 horas por noite, mas ele acorda, fica acordado, não consegue deitar e de fato tem uma boa noite de sono. Palpitação do coração, pensa que não, mas eles vão transparecer dessa forma, né? Aquela questão da palpitação, dores de cabeça, aquilo que ele gostava de fazer, que era prazeroso para ele deixa de fazer. Então é importante que todos na casa estejam atentos a esse tipo de sintoma, porque como eu disse, nem sempre o homem vai verbalizar, ele não verbaliza, né? Ele vai bater tudo no
Dormir para o de homem é jeito muito nenhum, difícil, né? Muito difícil. É. Nem sempre ele vai transparecer com uma feição de tristeza, mas como eu disse, ele pode ter palpitação, dores de cabeça, o isolamento emocional, não querendo falar daquilo que está sentindo, vai ficar mais quietinho, no canto, não vai ter mais prazer naquilo que fazia antes. Então, esses sintomas são importantíssimos, a família, o todo, estar perto. Até, não só a família, mas se você trabalha com alguém que você perceba que está ali mais quieto, está diferente, reclama direto de dor de cabeça, palpitação, cansaço, fadiga. Aquele isolamento, não só emocional, mas como social, é importante que você esteja atento para dar aquele ouvido atento, sabe? O ouvir sem julgamento e tentar entender aquilo que a pessoa está sentindo. No caso de algumas pessoas, a irritabilidade também pode ser um sintoma? Porque tem gente que se isola e tem gente que se irrita. Exato. É aquele... Ele é o pavio curto, o estupim, né? Do nada ele está perdendo o controle. Sim, com certeza é um sintoma bem agravante do que aquela pessoa ela está tentando dizer sem falar. Que judiação. Exato. Imagina o sofrimento. A gente vai continuar falando disso. Ó, bonitona, tema bom pra você, hein? Maridão, o filho, de repente teu pai, alguém que você conheça. Novembro Azul, a gente fala sobre a saúde do homem. Nós vamos ao intervalo e já a gente volta falando mais sobre esse tema. Foi dada a largada na Black FSP da Farmácia São Paulo. Corre e aproveite! Acetona 5 Lutex por R$ 6,99 cada. Sabonete em barra Nivea leve 3 ou mais por R$ 2,19 cada. Protetor Solaris de Infusion Water fator de proteção 60 por R$ 69,90 cada. Sabonete líquido infantil Baruel Baby por R$ 16,99 cada. Kit shampoo mais condicionador Ox por R$ 22,99 cada. Pomada Cogloss por R$ 19,99 cada. De 19 de novembro a 2 de dezembro de 2025. Farmácia São Paulo, tudo para cuidar de você. Atenção, empresário, com a reforma tributária, sua nota fiscal vai mudar. E se continuar emitindo do mesmo jeito, pode ter algumas surpresas e gerar multas. Os novos impostos vão exigir padronização e informações diferentes na nota fiscal. Qualquer erro pode impedir o crédito do seu cliente ou travar o faturamento. Isso é grave. As empresas que já estão revisando cadastros e integrando sistemas vão sair na frente. Quem deixar para a última hora vai descobrir o problema quando o sistema rejeitar a sua nota fiscal. E você pode perder o seu cliente. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Para nós, beleza é um ato de cuidado. É sobre servir e fazer você se sentir bem com você mesmo. Foi com esse propósito que nasceu o Luthier, um espaço pensado para mulheres que valorizam exclusividade, onde cada detalhe é feito para revelar a sua beleza única. Luthier Salon, beleza, elegância e cuidado para você se sentir linda todos os dias. Atenção, Maringá! Tudo em um só lugar, aqui na Import Store. Se você ainda não conhece, vem comigo! Videogames e eletrônicos incríveis, celulares modernos e cheios de tecnologia, fones Bluetooth e com fios para todos os estilos. Tudo isso e muito mais, só aqui na Import Store. Variedade, qualidade e o melhor preço de Maringá e região. Vem de Import Store! E já estamos de volta com o nosso Ver e Viver, aqui para seguir com os nossos quadros, trazer também aqui o nosso tema de hoje. E eu já quero falar para você da Plots. Gente, a Plots é um espetáculo de loja, viu? Tem aqui em Maringá e também em Sarandi. E ela Me Veste pode muito bem vestir você com roupas fitness. Uma mais linda que a outra, viu? Você pode andar na moda também lá na academia, viu, bonitona? Pode também andar na moda fazendo a sua caminhada ou outras modalidades de
de esporte. Lá tem tudo que você precisa, tanto para as meninas quanto para os meninos. Ela veste você, viu, bonitona? A Plots te espera com as roupas mais lindas na moda fitness. E agora eu quero trazer mais uma dica. Agora eu vou falar de moda convencional, de alfaiataria. Eu quero trazer o recado para você da Azoure. Quando a moda é mais do que tendência, ela se torna atemporal. A Azoure apresenta sua coleção com peças autorais, de fabricação própria, criadas para mulheres que valorizam qualidade, estilo e autenticidade. E agora, lojistas, essa experiência pode estar na sua vitrine. Azoure, moda feita para permanecer no tempo. Nossa, que roupas lindas, hein? Uma mais linda que a outra, inclusive. E agora a gente traz mais um recado especial e desta vez a nossa advogada Jaqueline Luiz traz um tema especial pra gente. Me chamo Jaqueline Luiz, sou advogada especialista em direito previdenciário e direito dos autistas e hoje eu quero falar com você como mãe, como responsável por uma criança autista e quero deixar um recado a respeito do benefício do BPC LOAS. Qual é o critério que o INSS usa, o que você tem que se preocupar quando você faz um pedido de BPC LOAS e o que você tem que fazer para você ter sucesso nesse pedido. O INSS, ele não analisa apenas um laudo que contém um CID. O mais importante de tudo, de todos os documentos que você vai colocar nesse processo, é o laudo médico. Mas esse laudo médico ele tem que ser um laudo que contenha toda a descrição das características da vida diária do impacto do diagnóstico na vida daquela criança. Qual a funcionalidade daquela criança, se ela tem riscos de ter crises, se ela tem risco de ter fuga, se ela tem dificuldades de comunicação, se ela possui alguma seletividade alimentar severa, se ela necessita de uma supervisão constante dos pais ou de um terceiro. Tudo isso conta muito e tem que estar no laudo. Um outro ponto muito importante nessa avaliação é que é feita uma avaliação social. E o que é isso? É o olhar do INSS para aquela família. É o olhar do INSS para aquela casa onde a criança vive, se ela tem espaço suficiente para aquela criança se desenvolver, é sobre a renda daquela família, é o critério de 1/4 de um salário mínimo. Se a pessoa possui acima de 1/4, o que tem que ser levado em consideração? A escola dá ou não dá suporte? Existem terapias naquela cidade ou a família tem que se deslocar para um outro município para poder estar levando essa criança e com isso ter as despesas com o transporte? Se os pais têm que abrir mão, às vezes um dos pais tem que abrir mão do próprio trabalho para poder ter todo esse cuidado, esses gastos excessivos com o tratamento com fono, com terapia ocupacional, com terapia ABA, com uma série de multidisciplinariedade de tratamentos, toda essa despesa conta muito, porque quando você possui uma renda que ultrapassa 1/4 de um salário mínimo, você precisa comprovar toda a despesa que você tem. Então, quando você for fazer um pedido para o INSS de um BPC LOAS, lembre-se sempre que laudos detalhados fazem toda a diferença. Não basta você apresentar um laudo constando o diagnóstico e o CID. Isso é insuficiente, isso não conta história, isso não mostra a realidade de uma família. O laudo precisa trazer todas os pormenores que indicam a realidade que aquela família vive. O INSS ele quer saber a condição daquele autista, ele quer saber a rotina, quer saber sobre o comportamento e se aquela criança ela possui segurança para que ele possa ter um desenvolvimento. Então, a minha frase principal hoje para você é que o BPC ele é sobre impacto. Você tem que comprovar o impacto do autismo na vida daquele autista e daquela família. E não é apenas sobre um diagnóstico. Que delícia te receber aqui, doutora Jaqueline. Seja sempre muito bem-vinda no nosso Ver e Viver. E agora eu quero perguntar para a doutora Fátima sobre como os homens podem buscar ajuda psicológica. Ótimo, excelente pergunta, Flávia. Eu acredito que antes dos homens buscarem ajuda, a família precisa incentivar os homens a buscar essa ajuda. E como ajudá-los a buscar essa ajuda, Flávia? Com a escuta ativa, sem julgamentos,
né? Como eu disse anteriormente, fazer com que esse assunto se torne natural dentro de casa, ao ponto de nós conseguirmos nos expressarmos sem que aquilo seja um peso ou uma fadiga dentro de casa, e não deixar para procurar só quando estiver realmente se sentindo muito mal, ao ponto de falar, não estou aguentando, estou entrando em crise, ou crises de ansiedade, né? Tem muitas pessoas que acabam sofrendo disso e precisam ir para o médico e acham que estão até tendo um infarto, Flávia. E na verdade é uma crise de ansiedade. É procurar para manter o equilíbrio, para ter o bem-estar, para se sentir bem, para que a vida seja mais leve. A vida não precisa ser pesada. Às vezes somos nós que pesamos com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas crenças limitantes. Então, vença essa barreira, procure, vá lá, conheça um terapeuta, me coloque à disposição, mas se tiverem outros que você também conheça e gostaria de conhecer, vai, só não deixe para a última hora. O importante é que você esteja bem, porque quando nós colocamos a máscara primeiro em nós conseguimos colocar no outro. Doutora, onde a gente te encontra? Me encontra no meu Instagram, que é @neuropp_Fátima-Haupt, que é o meu sobrenome. E lá você encontra também o link caso quiser entrar em contato com a nossa assistente para poder agendar uma consulta, para conhecer lá o nosso consultório, nós estamos à disposição. E assim a gente encerra o nosso Ver e Viver hoje. Que delícia de programa, hein? Eu te espero sábado que vem. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, tchau!